da tarefa que Deus nos dá, seja na tarefa secular, e agora, principalmente, claro, aqui voltando para uma tarefa da igreja, uma tarefa espiritual, certo? Muitas vezes a relutância da gente se envolver em alguma obra é dizer assim, não, eu não vou fazer porque eu não sou capaz de fazer. Eu não vou fazer porque eu não dou conta. Para mim não dá. Mas o fato é que nós temos que entender, e a gente vai tentar entender isso no livro de Atos, é que Jesus continua agindo na vida da igreja. E que nós somos a continuação do livro de Atos. O livro de Atos não acabou, não é? Ele acaba ali no capítulo 28, mas o trabalho do livro de Atos não acabou. Ele continua com a gente na igreja do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja, não é que Jesus fez e depois foi embora. Começou a fazer e a ensinar. Ele começou no Evangelho, mas ele continua hoje. E veja, Jesus começou a igreja do Novo Testamento. Não é que a igreja do Antigo acabou e ele agora vai plantar uma nova, né? Ele vai continuar essa igreja de Deus, que ele começou na nação de Israel, mas a igreja do Novo Testamento, ela começa em Jerusalém, com esses 12 medrosos, que achavam que não iam dar conta do serviço. Com pescadores, cobradores de impostos. Olha, a pior pessoa para evangelizar e chamar alguém para uma igreja era um cobrador de imposto. Esse aí era simpatia zero, né? E Deus vai chamar um cobrador de imposto para dizer, não, você vai chamar os irmãos para a igreja. Ele era odiado, mas não, vamos lá. Como é? O que foi que aconteceu para pescadores, cobradores de impostos e pessoas que não tinham a mínima capacidade desse serviço, humanamente falando, digamos, elas começassem a plantar essa igreja internacionalmente famosa e relevante? O que foi que aconteceu foi que Cristo aconteceu. Jesus, o pastor titular de qualquer igreja, continua sendo nos dias de hoje. Versículo 2. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Veja, quando Jesus ele é assunto aos céus, ele deixa de trabalhar. Muitas vezes a gente tem essa visão. Olha, eu vou deixar vocês o Espírito Santo porque agora eu vou entrar de férias, né? Afinal, eu já fiz muita coisa, ó. Fiquei 3 anos aqui, como homem, sofrendo, passando fome, morri na cruz, muita coisa já, e ressuscitei, tá bom? Agora eu entro de férias e o Espírito Santo começa a trabalhar e eu tô longe de vocês. Não, não é assim. Por intermédio do Espírito Santo, ele nos instrui para que a gente continue a obra de Cristo. Ou seja, Jesus foi assunto aos céus. Mas quem é o corpo de Cristo aqui na terra hoje? Nós. Amém. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi assunto aos céus e ainda continua aqui na terra através de nós. Ele estabeleceu assim. Por que ele fez isso? Pessoas totalmente sem nenhuma capacidade. Ele vai dar a capacidade. Através do Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo. A pedra angular. E é interessante porque quando a gente vai estudar Atos, ele vai dizer assim, olha, quando você pega Lucas e Atos, eles vão dizer que é um livro só, né? A gente chama de Lucas Atos. Essa é a ideia. Mas a gente entende que são pergaminhos diferentes, são papiros que são separados. Porque Lucas vai dizer, olha, tem esse momento aqui do ministério de Cristo e agora tem esse outro momento aqui do ministério de Cristo também. No grego, na verdade, o nome original é Atos, não é Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, são os atos de Jesus Cristo através dos apóstolos. Mas Atos dos Apóstolos é acrescentado depois. Parece que Jesus entrou de férias e é a vez de Pedro, é a vez de Paulo, é a vez deles agora. Agora é com eles. E o Espírito Santo, Jesus está de férias. Não, não tem isso no livro de Atos. Ele continua trabalhando, certo? Tudo isso é parte de algo maior. E é interessante abrir uma igreja. Nunca passei por isso.
E a maioria de vocês não. Eu acho que só Felipe aqui, né? Passou por isso. Mas abriram igreja, e Valber também. Valber é plantador aí, mais do que pastor Abel, né? Valber plantou igreja que só aí também. Mas é engraçado porque você começa a fazer coisas que você nunca mais tinha feito. Editar o vídeo, né? Botar aqui. Era coisa que geralmente a gente fazia na UPA, né? E vai ter que fazer a arte do boletim. Era uma coisa que a gente nunca... Olha, a gente tem que se ligar porque tem que chegar cedo para ver o ar-condicionado. A gente pode achar assim, não, olha, eu era da Memorial, eu pregava lá, eu vou ficar vendo o ar-condicionado, vou ficar vendo o banco. Não. A gente tem que entender a importância de cada trabalho. E todo trabalho é espiritual. Se eu estou aqui pregando cheio de soberba e você está lá atrás abrindo a porta para os visitantes para glorificar a Deus, a minha pregação, o meu trabalho a Deus não está passando do teto. E o seu trabalho está glorificando o nome de Deus. Todo trabalho é espiritual. Todo trabalho é importante. Veja, essa é a aplicabilidade. Deixe a seriedade entrar. A seriedade do trabalho entrar no seu coração. Olha, eu fazer aqui a arte do boletim, eu fazer aqui o tripé, a câmera, isso aqui é importantíssimo. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar um estudo aqui, isso aqui eu vou dar o meu melhor. Porque todos nós somos chamados a trabalharmos e a nos envolvermos. Veja, vamos lá voltar para Lucas. Lucas no capítulo 1. Lucas 1, 1 e 2. Olha como ele vai começar o livro de Lucas, né? O Evangelho de Jesus Cristo escrito por ele, por Lucas. Ele vai dizer assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ele está dizendo, olha, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um aparato histórico de testemunhos aqui, oculares, do que aconteceu no ministério de Cristo. Por quê? Porque eu não estava lá. Então eu tenho que ir atrás de testemunhos oculares. É isso que ele está dizendo. Isso aqui não sou eu seguindo Jesus e vendo o que ele fez. Não. Versículo 3. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, é interessante porque esse prefácio se aplica ao livro de Atos. Aqui é uma introdução, na verdade, para os dois livros. É um só. O que é que Lucas está dizendo? Olha, eu vou fazer aqui uma apologética apurada do ministério de Cristo e dos seus apóstolos, dos atos de Cristo através dos seus apóstolos. Eu vou fazer isso pesquisando e vou defender. Apologética é essa defesa. Eu vou defender que isso de fato aconteceu. Eu vou trazer aqui detalhes. Quem era Teófilo? Teófilo é mencionado tanto aqui como no início de Atos. Quem era Teófilo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Provavelmente aqui um grande amigo, né? Um rapaz que estava sendo instruído aqui, mas ninguém sabe quem era Teófilo. Uma bênção aqui, era uma bênção, né? Achavam que Teófilo era tem gente que acha que Teófilo era uma escola. Mas ele está se referindo aqui a uma pessoa, né? Não é uma escola. Tem muitas coisas. Pessoas que não são crentes gostam da linguagem de Lucas. Porque é uma linguagem muito acadêmica. Olha aí, quem gosta de ser acadêmico quando escreve. A linguagem dele era rebuscada, nitidamente era um doutor, né, que estava não só um doutor médico, mas um doutor mesmo, um homem letrado. Porque de todos os evangelhos, esse é o mais acadêmico. Veja, eu quero pesquisar a cultura da Índia, eu boto no Google, cultura da Índia. Mas quando eu quero pesquisar a cultura de qualquer cidade ali que Jesus passou, eu faço o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para lá. É interessante porque, diferente dos outros evangelhos, no evangelho de Lucas, você entende a cultura daquela cidade. Você entra na atmosfera da cidade em que Jesus estava. Porque Lucas vai lá e ele vai relatando. É um trabalho aqui
muito árduo para a gente ter esse livro aqui bonitinho no celular, no tablet. Foi muita coisa aqui. Volte lá para Atos. Atos 1, 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Olha, entre a sua morte e ressurreição, 3 dias, ressurreição e ser assunto aos céus ali, a ascensão, 40 dias. 40 dias instruindo os apóstolos. Jesus, ele apareceu a tantos com provas incontestáveis que ele ressuscitou. E aí hoje eu tenho cientistas, hoje eu tenho historiadores, hoje eu tenho pessoas, biólogos, que tentam negar essa existência. O que é a teoria da evolução, por exemplo? É a completa oposição à Gênesis. Olha, vamos fazer aqui uma teoria que não tenha como a gente casar aqui. Tem gente que tenta ainda, o liberalismo teológico, né? Ele tenta, não, é tudo junto aqui. Na verdade, os dias são milhões de anos. Não. Na verdade, é uma grande oposição. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Se os céus proclamam a glória de Deus, por que no Salmo 14 está escrito assim, as pessoas, elas dizem no seu coração, não há Deus? Por quê? E é isso que vocês estão estudando em Romanos. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. O que é que o ser humano fez? O que é que o ser humano fez para que isso existisse, para que o mundo existisse? E as pessoas, ao invés de verem imagens de Deus andando, elas veem pedaços de carne que vieram do acaso. Tem que ter mais fé para acreditar nisso, né? Tem que ter mais fé para acreditar nisso aí. O que é o que um cientista e um biólogo fala do livro de Atos? É um tempo pré-científico, que pessoas não podiam explicar nada cientificamente e diziam que eram milagres. Pessoas iletradas. Aqui não tem como a gente discutir o livro de Atos. É a história da carochinha, né? E olha o que é que o versículo 2 diz. Jesus passou esses 40 dias dando mandamentos para esses apóstolos. Para que a igreja agora continuasse. Veja, não é assim, gente, ó, agora que eu vou pro céu, tá? Se eu fosse vocês, eu fazia isso, né? Se eu fosse você, não, aqui são mandamentos, vocês vão fazer isso, ele deixa ordem específicas. É assim até hoje. Deus operando através da igreja, Jesus trabalhando através da igreja com gente falha. E o que é que isso implica, né? Lucas, ele está dando aqui dados históricos. Muitas vezes as pessoas pegam Atos e dizem assim, ó, isso aqui é um manual para plantação de igreja. Esse é um termo perigoso. Ah, Eduardo, mas a Bíblia não é o nosso manual de fé e prática? É. Mas aqui tem muitas situações erradas da igreja, né? Por quê? Porque Lucas, ele não camufla aqui as coisas erradas e as burradas que as pessoas fizeram no início da igreja. Ele faz questão de destacar para dizer, olha, aprendam com esse exemplo negativo. Então não é bem um manual, porque manual é, ponto 1, pega esse prego e bota aqui, né? Ponto 2, não é bem um manual. É para a gente crescer com os exemplos bons e com os exemplos ruins. Ser edificado de todas as formas. Por exemplo, os desigrejados pegam Atos para dizer, igreja em casa, pode. Olha o que é que o pessoal de Atos fazia. Igreja em casa. Por que o pessoal de Atos fazia igreja em casa? Olha o contexto histórico que Lucas quer nos passar. Porque em muitos lugares o evangelho estava sendo perseguido e só dava para fazer igreja em casa. Igreja em catacumbas.
Ah, então pode fazer igreja. Cadê que ninguém faz os desigrejados? Faz igreja em catacumba. Eles fazem igreja em catacumba. Não, manual tem que fazer igreja em catacumba. Qual é o contexto histórico? Por que as pessoas na Coreia do Norte se reúnem em catacumbas? Pessoas na China se reúnem em catacumbas. Porque estão escondidas. Esse é o contexto. Veja, em muitos momentos, eles se reuniam em casas, quando tinham a primeira oportunidade, saíam da casa. É o que a gente fez aqui, o que vocês fizeram, né? Eu não sou desigrejado, eu vim já pra cá, ó. Né? Vocês são, eu não. Né? A ideia é essa, olha, vocês foram primeiro para uma casa, foi pecado vocês irem para casa? Não, não tinha lugar ainda para se reunir. Começou com famílias, mas na primeira oportunidade que vocês tiveram, o outro mês, vamos para um lugar maior. Oi. E vale ressaltar que o grande problema não é a casa. O desigrejado, ele tem uma grande aversão à autoridade. Alguém sobre ele. Quando a gente estava lá em Zuzá, né, nós tínhamos um pastor constituído, nós tínhamos uma liderança, nós tínhamos uma liturgia e um direcionamento de culto. O que o desigrejado abomina são essas regras, né? É você estar num local se submetendo a outra pessoa. O desigrejado, ele fala que ele é a igreja dele mesmo. E, eu estou aqui na minha quarta-feira à noite e esse é o meu culto a Deus. E isso daí é algo completamente avesso às escrituras. Né? Exatamente. É o oposto de Atos, né? Exatamente. Porque Atos vai instituir os ministros, exatamente, diáconos, presbíteros. Ele não está entendendo. Ele vai dizer assim, a gente vai revezar para todo mundo pregar. Não tem uma ordem aí, todo mundo faz o que quiser. E olha, a igreja não cresce. Por quê? Porque está na casa. Ah não, assim, eu quero congregar com vocês. Não pode, aqui já tem 5 famílias. Já explodiu, vai ter que ter outra casa. Mas eu quero congregar com vocês. Não pode, não pode. Aqui não dá mais. Não dá, o espaço não dá. A gente faz o quê? Vai para um lugar maior. Quando isso aqui estiver lotado, em nome de Jesus, né? A gente faz o quê? Vamos, gente, e agora? A gente vai para onde? Vamos para um lugar maior. Isso é igreja. Aqui tá ótimo, tá confortável, tudo, mas quando tiver abarrotado de gente em pé, não pode ficar mais, o flat tá implicando, tem que ir para um lugar maior. Essa é a nossa obrigação, como igreja. Atrair pessoas para a igreja. Ou seja, não tem como a gente... eles não faziam isso, então eles faziam isso no começo, naquele contexto histórico. Cuidado para não entender, olha, aqui é o meu manual, tem que fazer tanto a coisa certa e a coisa errada. Não. Aqui é para a gente aprender com as coisas certas e com as coisas erradas. E aí Jesus vai dizer no versículo 4, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Não saiam de Jerusalém até que chegue a promessa, né? Qual é a promessa? Vocês serem batizados pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ver isso nitidamente lá no evento de Pentecostes. E o que é esse batismo com o Espírito Santo, né? Não é vocês vão começar aqui, falar em línguas estranhas, começar a girar aqui. Quando vocês girarem é porque vocês estão prontos. Não, calma. A gente vai ver isso também. Certo? Então veja, o fato é que raramente a gente vai encontrar aqui... Se você encontrar um pastor assim, você corra dele, tá? Ele esteja totalmente preparado. Assim, eu estou totalmente preparado para fazer esse trabalho, né? Que não tenha... Veja, não tem aquele que não dê um friozinho na barriga de estar aqui. É bom esse friozinho na barriga. É bom a gente manter esse temor, porque a responsabilidade é muito grande. Entenda, do mesmo jeito, não, dá esse friozinho na barriga porque o senhor está aqui, né, falando, mas eu que estou só vendo algumas coisas aqui, é tranquilo. Não, tenha esse mesmo temor, tenha essa mesma seriedade. Não, quem tem que evangelizar e encher aqui os bancos é o pastor, né? Que a gente está pagando a ele, aí é mais o trabalho dele. Não, é um trabalho de todos nós. Nós temos a obrigação de lotar esses bancos, de divulgar, de fazer uma diferença nesse bairro. De mostrar que tem uma igreja aqui, bíblica, num ambiente confortável, que você pode vir aqui e ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação. A obrigação de todos nós. Como é que a gente pode fazer isso? Né? E estamos no mesmo barco.
Está todo mundo aqui começando a mesma igreja. Uns com mais experiências, outros com menos. Mas eu tenho certeza que tem coisa que Felipe está passando aqui que ele não passou lá em Aldeia. Que ele já está aprendendo, e Valber também. E a gente está se ajudando. E o fato é, olha, poderia ter uma pessoa aqui melhor do que eu na frente. Sempre vão existir pessoas mais capacitadas do que nós para fazer o que a gente faz. Podia ter aqui um cara que pregasse melhor para vocês. Mas Deus quis me colocar aqui, Deus quis colocar o pastor Rodrigo aqui, que já é melhor do que eu, né? Então, essa é a ideia. Então a gente tem que entender isso. Podiam ter pessoas melhor, bem capacitadas para estar aí onde você está, mas Deus escolheu você para esse trabalho. Então, veja, Deus me escolheu, agora eu vou ter mais um trabalho. Não pense assim, Deus me escolheu. Ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele me escolheu para estar aqui, ajudando nessa igreja e fazendo essa igreja crescer. Que privilégio! Eu vou fazer de tudo para essa igreja crescer. E para esse evangelho entrar na mente das pessoas. Eu tenho essa ferramenta aqui, que é essa sala, essas cadeiras confortáveis. Coisa que um chinês salvo, ele daria a vida para ter. Eu tenho esse privilégio, ele que está sendo perseguido lá na Coreia do Norte, que está se reunindo nas catacumbas. Olha o que eu tenho. Vamos fazer isso aqui crescer. Esse é o nosso desafio, né? E Lucas, ele não esconde os erros da igreja. Ele vai mostrar. E aqui a gente tem de tudo, né? A gente tem vilão virando mocinho, como Paulo, né? Saulo virando Paulo. Volte no tempo. Chegue para Saulo e diga assim, você vai pregar a esse Jesus que você está perseguindo. E você vai dar 3 viagens missionárias pelo mundo virado, pregando o evangelho e plantando igreja. Você vai. Será que Saulo ia acreditar, hein? Chegue para o Pedro, pescador, ignorante, bruto. Você vai ser um dos maiores plantadores de igreja. Um dos maiores doutores. Veja, quanto mais a pessoa é referenciada num trabalho acadêmico, mais ela é prestigiada, né? Quem é mais referenciado do que Paulo? Né? Quem é mais referenciado do que Pedro? Todos os domingos, Paulo, né, academicamente está sendo referenciado. O maior perseguidor dos cristãos, o caçador número 1 dos cristãos. Um grande assassino, agora é. Porque é isso que ele faz. Ele está mostrando, olha, eu pego pessoas que não têm nenhuma capacidade, que lutam contra mim e coloco para me servir. Porque não é a pessoa, não é a atitude da pessoa, não é a motivação da pessoa, é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. É isso que a gente tem que entender. Cristo, ele não nos libertou para a gente ficar à toa, sem fazer nada no reino de Deus. Cristo, ele está chamando a gente para continuar a sua obra. E nenhuma tarefa é pequena. Todas são gloriosas, todas são espirituais. Porque todas são feitas no poder do Espírito Santo. E aí a história continua. Vamos para a última parte aqui. Vamos até o 11, certo? Para a gente não se estender tanto aqui na narrativa. Vamos ler numa leitura alternada? Do 6 ao 11, pode ser? Abram aí Atos 1. Continuem aí abrindo Atos 1, do 6 ao 11. Vejam o que é que diz aí a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauraremos o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Servireis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Tanto eles como os olhos do céu, e com
apareceram 2 varões vestidos de branco. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito de filme de missão. O resgate, né? Um negócio assim era impossível, eles conseguiram. Né? Missão impossível, que nunca é impossível, né? Ela sempre é resolvida. Tem um filme que é antigo, o nome dele é Os 12 Condenados. Que é um esquadrão suicida da Segunda Guerra, que são condenados que recebem uma tarefa na Segunda Guerra e eles disseram, olha, para vocês vão ser libertos ou vou ter aqui as penas maiores reduzidas se vocês cumprirem essa tarefa. Então vai lá, os 12 condenados, né? Veja, aqui nós temos 12 condenados, né? Mas 12 ex-condenados. Qual é a diferença desse filme para o Evangelho? É porque eles não vão cumprir a tarefa para serem libertos. Eles já foram libertos. E como consequência disso vão fazer a tarefa. Veja, o trabalho e a obra não é a causa da salvação, mas é a consequência da salvação. Vocês agora, como consequência, já libertei vocês, ó. Morri, ressuscitei, agora você é assunto aos céus. Agora é com vocês, vocês vão, através do Espírito Santo e comigo na liderança ainda, eu usando vocês como instrumentos, a gente vai continuar essa igreja. Vocês são ex-condenados. Vocês já estão libertos, mas vamos continuar no trabalho. E aí, veja, a gente vê o quanto eles ainda estavam imaturos, né? Acho que eles tinham, como você falou assim, a gente vai sentir um frio. Estavam nervosos, né? Eu acho que eles sentiram isso tudo. Exatamente. Eles chegam para Jesus e perguntam assim, ó, quando é que vai ser a restauração de Israel? Essa restauração que eles estavam perguntando era física ou espiritual? E aí? Estavam perguntando sobre o quê? E aí? Física ou espiritual? Então perguntando assim, ó, quando é que Israel vai voltar aqui? Porque ele diz, olha, o Senhor profetizou sobre a queda de Israel. Quando é que Israel vai voltar a ser uma nação viva depois dessa queda aí que o Senhor profetizou? Lá em Mateus 24 e 25. E aí? Quando é que vai voltar, Senhor? Como nação. Eles estavam perguntando isso. Olha, quando é que vai voltar? Quando é que vai ser restaurada? Aí o que é que Jesus vai dizer no 7? Alguém lê aí? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui era nação física. Imagina se Jesus dissesse, em 1948, que é quando a nação física vai começar a ser restaurada depois da Segunda Guerra, depois do massacre dos judeus, a ONU vai lá e dizer, não, vamos dar uma terrinha para esse povo. E aí nós temos a briga, né, com os palestinos e a faixa de Gaza até hoje. Eles querendo conquistar tudo e a Palestina querendo tirar, e os árabes querendo tirar eles. Imagina se Deus dissesse assim, 1948. Jesus, poxa, né? Jesus vai dizer, olha, esse não é o foco. O foco de vocês não é a restauração física. Isso aí não vai ser nem no tempo de vocês. Não quero saber a cronologia, ô Isuzá, deixa eu falar. O mundo hoje vê isso como um favor dado. Bastava ler a Bíblia para saber que os palestinos é que estão onde não deveriam. É verdade, exatamente. Certo? A terra prometida há 3.000 anos atrás, ponto final, não tem o que conversar. É a briga lá, né? É. Então, a terra deles e o palestino aqui tem que ser expulso, ponto final. Achou ruim e reclamar com Deus. A briga é essa, né? Eles querem pegar tudo, né? Eu já ouvi falar que é um pequeno espaço de terra, uma coisa... É um lugar simbólico ali pra... Aí agora aumentou, né? Aí parou ali em Gaza, ficou. E ali, dali ninguém sai, é bomba até umas horas. Né? Até hoje. Tira todo mundo. Isso aí. É a restauração, né? Restauração física aí, tem gente que diz que vai ser antes do apocalipse, mas não vamos entrar nisso não, certo? Tem pano pra manga. Tem pano pra manga. Aí, oi? Depois de Atos.
Exatamente. Depois de Atos. A gente vai para... Aí tem Romanos 11. Romanos já está estudando Romanos, aí essa bomba aí você bota para Rodrigo. Né? Aí pronto. Aí vem o versículo 8. Não foquem nisso. Qual é o foco de vocês? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o foco. Veja, o foco de vocês não é a restauração do Israel físico. O foco de vocês é a restauração do Israel espiritual. Israel espiritual já está sendo restaurada por meio de vocês. Foquem nisso. A ideia é essa. Olha, e não é uma nova igreja. Fechou a igreja de Israel do Antigo Testamento e abriu uma nova. É uma continuidade. Na visão aliancista, nós temos essa continuidade. E olha como a própria Bíblia prova isso. Eu vou pedir para um de vocês abrir em Isaías 44:3, por favor. Um abre Isaías 44:3, depois Isaías 43:12 e outro abre em Isaías 49:6. 44:3, 43:12 e 49:6. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Olha o que é que Deus está dizendo para o Israel físico do Antigo Testamento. 44:3 diz: porque derramarei a água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha. Pega isso aqui, ó. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Olha o que é que Deus está falando para Israel. Certo? 43:12. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Vocês são as minhas testemunhas. Olha, eu derramarei o meu espírito. Vocês são as minhas testemunhas. Isaías 49:6. Pouco é que sejas os meus servos para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer preservado de Israel. Também te porei para a lutação, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha, vocês vão ser a minha salvação. Vocês vão ser o instrumento da minha salvação até as extremidades da terra, até os confins na terra. Olha que isso aqui é um acoplado. O que é que Jesus faz? Ele acopla Isaías 43:3, 44:3. Eita, foi um sinal. Foi um sinal. Foi a chuva. É o vento. 44:3, Isaías 43:12 e Isaías 49:6. No versículo só, quando ele diz assim: recebereis poder e sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. Essa é a ideia, certo? Essa é a ideia. A ideia é, olha, a ordem de Deus no Israel do Antigo Testamento é a mesma ordem de Jesus Cristo no Israel espiritual do Novo Testamento. Não é uma nova igreja, é a continuidade, é a mesma ordem. É o mesmo Deus que está dando a mesma ordem agora, no Novo Testamento. Essa é a defesa do livro de Atos. Então, Jesus, ele não garante que eles saberiam o cronograma, mas ele garante aqui a Israel muito superior a Israel celestial, o Israel de Deus. É engraçado isso porque é natural, por nós sermos reformados, e isso é uma atitude pecaminosa da gente, nós nos acharmos igrejas de primeira classe, né? E as outras são igrejas de segunda classe, né? Olha, os outros, que não são reformados, né? Não tem uma visão mais calvinista, então é uma sub-igreja, né? São igrejas de segunda classe. Aí o que é que eu faço com Paulo, quando ele diz assim, olha, na igreja de Coríntios, já leu a carta de Coríntios? A carta de Coríntios é uma bênção, né? Você não precisa nem ler as duas cartas, leia só uma. Você vai ver facção, você vai ver o padrasto que estava levando ponta do filho, que estava pegando a madrasta, carne sacrificada a ídolos e as pessoas menosprezando quem não tinha tanto entendimento. Tudo de ruim estava na igreja de Corinto.
E Paulo começa assim, ó. Aos santificados de Jesus Cristo, dou graças por vós. Não, Paulo, calma. É essa igreja mesmo que você está falando que há os santificados de Jesus Cristo? Como é que esse tipo de gente é santificado de Jesus Cristo? Aos santificados de Jesus Cristo, dou graças por vós. Olha, a gente pode dizer que determinadas igrejas são imaturas, mas são igrejas santificadas. Por quê? Porque todos nós somos ex-condenados. A gente tem que entender a nossa posição. Vê, se a gente pegasse um pote de salvos, vamos ver aqui, quem é salvo, aí a gente pegasse um chinesinho, ó. Não, pô. Na Ásia, estranho, né? Por que não europeu, né? Olha, existem salvos no Sudão? Claro. Existem salvos no Egito? Claro. Tem mais salvos na África e na Ásia hoje do que na Europa e na América. Do que no berço da reforma protestante. Tem boates no lugar de igrejas. E o evangelho fervoroso no Sudão, quem diria, no Egito, na terra da escravidão, na Ásia. E olha, pode ter certeza, nós temos muito mais recursos teológicos, acadêmicos, para estudar a palavra de Deus do que eles. Na América e na Europa, muito mais. E por que eles crescem mais do que a gente? Por que eles estão crescendo mais do que a gente? É uma pergunta, fica aí o questionamento. É isso que a gente tem que entender. Olha, a principal ação do Espírito Santo seria capacitar eles no testemunho da palavra. É isso que ele está dizendo. Olha como é cirúrgico aqui o versículo 8. Vocês vão receber poder do Espírito Santo para testemunhar em Jerusalém, Judéia e Samaria. Tudo bem, Jerusalém, tudo bem, Jesus. Aqui é os judeus, né? Judéia, tudo bem. Samaria, não, calma, Jesus, calma. Né? Jerusalém e Judéia. Samaria a gente vai testemunhar. E calma, confins da terra. Essa é a nossa visão. A visão é para o testemunho, não é para o milagre. Veja, é o que o pastor Rodrigo falou domingo passado. Nós temos o milagre, mas o milagre não era o foco. O milagre é atrair as pessoas, pregar o evangelho. Quando pregava o evangelho, as pessoas se convertiam. Era o testemunho da palavra, não o milagre. O milagre era um instrumento que agora que a gente tem o registro do milagre, não precisa mais do milagre. Já tem o registro do milagre. Creia no registro do milagre, que ali foi o poder do Espírito Santo. Mas para a conversão é o testemunho da palavra. Ou seja, igrejas que é segunda do milagre, né? Terça do renovo, quarta da ressurreição, quinta do fim dos problemas. Oi? Sexta da prosperidade. Eles estão pegando um instrumento de atração do que realmente transforma e usando como poder do Espírito Santo para transformar. Eles estão totalmente errados. É isso que a gente tem que entender. E a nossa igreja, veja, é isso que Deus está dizendo, olha, se vocês vão ficar aqui em Setúbal, vocês têm que ser luz aqui em Setúbal, vocês têm que ser luz em Pernambuco, vocês têm que ser luz no Nordeste, no Brasil e na Nova Zelândia. Ah, mas não dá, a gente está com dificuldade, né? Tá aos poucos aqui trazendo, como é que a gente vai ser luz na Nova Zelândia, não tem nem... A igreja presbiteriana ajuda a gente nisso. A gente paga um dízimo ao presbitério, né? Paga um dízimo ao Supremo Concílio, que ele vai lá e investe na junta de missões. E aquele missionário na Nova Zelândia está sendo abençoado por causa da gente. Primeiramente Deus, depois a gente. Ou ele paga os estudos de pastores para pregar para vocês. Quem está pagando meus estudos são vocês. A IPB pagou o meu mestrado todinho. Pagou o mestrado do pastor Rodrigo todinho. É bênção. É bênção. Ela ajuda de alguma forma. Eu sei que a gente não deve ficar só nisso. Ah não, então a gente está dando dízimo, tá bom, né? Tá dando aí, então só fica nisso. Não, a gente tem que transformar Setúbal.
Deus está colocando a gente aqui, se é para a gente ficar aqui mesmo, ou em outra região, outra região, né? A gente tem que arranjar um jeito de impactar Setúbal. E quem sabe um dia preparar um missionário para pregar no Afeganistão, mandar alguém para o Afeganistão, investir alguém no Afeganistão. A gente vai ter que pensar nisso um dia, quando a gente tiver recursos. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Toda igreja local tem que pensar no macro. Aqui e no macro. Essa é a expansão do Evangelho. E é interessante porque a própria narrativa de Lucas é assim. Capítulos 1 a 7, os discípulos em Jerusalém. Capítulos 8 a 12, Judeia e Samaria. Capítulos 13 a 28, confins da terra. Ele pega a fala de Jesus e ele vai sustentar aqui a sua narrativa de Atos. A gente vai ver isso. Então, irmãos, ele é assunto aos céus. Esse aqui é o desfile da vitória de Jesus. Eu já estou acabando. E eles ficam olhando, né? E os anjos dizem, olha, para de olhar. Para de olhar porque ele não vai voltar nesse tempo, né? Vocês agora têm que focar na missão. E para a gente concluir, qual é a diferença da primeira e da segunda vinda de Cristo? Qual é a diferença? Qual é a maior diferença? Tem várias, né? Mas qual é a maior diferença? Sim, é exatamente isso. Essa é a maior diferença. Eu fico às vezes pensando assim, todas as nações, a Bíblia diz, todo olho verá, deve ser uma coisa esplendorosa. Isso. É justamente isso. A primeira vinda, ela foi discreta, ela foi humilde, foi numa manjedoura. Quem viu foi José e Maria, os pastores, os 3 reis magros, o imperador conjecturou ali, ouviu boatos e começou a matar os meninos pequenos. Discreta, humilde. A segunda não. A segunda todo olho verá. A segunda vai ser visível para todos. E é isso que a gente deve entender. Veja, a segunda vinda de Cristo para nós é uma festa. Para o povo de Deus é uma festa. Para o mundo é um filme de terror. Certo? Porque agora acabou a brincadeira. Acabou a corrupção e eles vão ficar impunes. Acabou. Agora todo olho verá. Se você chegar para alguém, olha, Jesus voltou ali, não acredite. Porque todo olho verá. A vinda dele como um relâmpago não é porque vai ser rápida, é porque vai ser visível para todo mundo. E para o ímpio começou o filme de terror. Acabou a brincadeira. A gente não. A gente é a mesma coisa da gente estar esperando um visitante e a gente está muito alegre com aquele visitante e a gente faz um banquete na nossa casa, é uma festa e ele vem, ele confirmou que ele vem, é uma festa para a gente, acabou o sofrimento. Para o ímpio não. Para o ímpio é visível e agora ele vem para trazer a condenação aos ímpios. Então que a gente possa ter isso em nossa mente, a gente possa entender esse início da igreja e aplicar, né, tanto as suas falhas desse início, como os seus maravilhosos e pontos positivos do livro de Atos. Amém?